Sou das Minas de Ouro, das montanhas Gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro vi brotar dessa fonte. Minas não aceita mais ser o maior produtor de matéria-prima para outros estados e outros países processarem o nosso produto e ficarem com 90% da riqueza, como que acontece no café. Somos o maior produtor de leite do país. E, no entanto, o produtor de leite, na sua imensa maioria, é pobre, é um segmento feito de pequenos produtores que recebem uma baixa remuneração pelo leite que ele produz. Então, isso Minas está enfrentando através da criação de polos de excelência para gerar tecnologia, gerar informações de mercado e, principalmente, caminhar para o desenvolvimento do parque industrial para processar as matérias-primas de Minas. Em vez de vender produtos primários, vamos vender, em vez de vender matéria-prima, nós vamos vender produtos industrializados. O grande desafio do Brasil hoje, e eu diria de todo o mundo, é produzir alimentos. Neste aspecto, nós temos um salto muito grande na produção de alimentos aqui no país. E, evidentemente, que a contribuição decisiva para essa questão foi, de um lado, do agronegócio e do outro, da agricultura familiar. Nós, na Câmara Federal, temos o desafio de fazer com que a política agrícola nesse país compreenda esses dois polos, mas temos também o desafio de desbloquear algumas questões da burocracia do Estado brasileiro, que muitas vezes dificulta investimentos, recursos mais disponíveis para o agronegócio. Por isso que eu diria que hoje o Brasil ele pode ser um grande produtor de alimentos, ainda maior do que já é, apoiando-se nessas duas questões, no agronegócio e na agricultura familiar. Nós ainda não temos uma política no Brasil que assegure um agronegócio sustentável. Nós temos debates permanentes, discussões, mas o Brasil não conseguiu amadurecer a ponto de ter uma política que contemple um agronegócio sustentável. Nós temos alguns desafios. Existem as grandes empresas que já têm uma estrutura mais adequada para a produção. Tem recursos, tem investimentos, tem tecnologia e tem, sobretudo, uma forma de escoar os seus produtos. Mas existem também setores do agronegócio que precisam enfrentar o desafio de ter investimentos, capital de giro, o desafio de ter uma qualificação e, nesse aspecto, as empresas de pesquisa, sobretudo as empresas de pesquisa vinculadas ao poder público, podem contribuir nesse processo. Acredito que há uma polêmica no país em torno do uso de agrotóxicos, em torno de uma produção que não respeita o meio ambiente, mas eu diria que este não é o aspecto central. O aspecto central está em exatamente democratizar o acesso a recursos, investimentos, tecnologia e escoamento da produção em certos setores do agronegócio que ainda não têm recursos suficientes para enfrentar estes desafios. E para ser, sobretudo, uma das pernas que o Brasil precisa de se manter como grande produtor de alimentos. O Brasil tem uma dificuldade imensa para que tenhamos um agronegócio sustentável. Primeiro, nós temos uma infraestrutura totalmente
distante de um modelo que dê uma sustentação para o agronegócio. E nós não temos ainda, por parte das nossas lideranças políticas, uma maturidade para que tenhamos um agronegócio que esteja nas bases que são reconhecidas mundialmente como sustentáveis. Eu diria que é artificial e falso colocar esta contradição. Nós precisamos produzir alimentos, e tanto a agricultura familiar como o agronegócio contribui na ampliação da produção dos alimentos no nosso país. Ao mesmo tempo, nós podemos ter produção de alimentos respeitando certas medidas que a preservação ambiental do país impõe como exigência. Por isso que eu diria que o debate sobre o novo Código Florestal, ele contribui para que a gente possa, ao mesmo tempo em que preserve o meio ambiente, preserve as matas, preserve a nossa floresta amazônica, preserve os rios, possa também fazer com que não só o agronegócio, como a agricultura familiar, que também sofre esta pressão, eu diria quase que artificial, de contradição com o meio ambiente, nos coloca. Por isso que eu acredito que esta artificial contradição precisa ser resolvida a serviço do país, da produção de alimentos, do seu povo. Nós temos que tentar fazer com que as duas coisas caminhem juntas. O agronegócio é muito importante para o Brasil. O Brasil tem terras em extensão para produzir, mas nós precisamos, ao mesmo tempo, que esteja junto com o agronegócio a sustentação. E essa sustentação tem que ser com legislações firmes. É importante que garantamos a água no Brasil, e esses produtores, eles que têm esse espaço, né? As nascentes de água, elas têm que ser preservadas, as nossas florestas têm que ser preservadas. Nós temos muito espaço para plantar, e temos água no nosso subsolo que pode ser utilizada. Nós talvez não tenhamos utilizado nem 2% da água que está no subsolo brasileiro. Portanto, não é necessário plantarmos só onde temos água em abundância. Também onde a água está no subsolo, é possível plantar e utilizar essa água do subsolo brasileiro. Bom, primeiro é preciso destacar que nós estamos falando, quando fala de agronegócio, a gente está falando da segurança alimentar do planeta, do mundo. Nós estamos falando, do ponto de vista da economia, da balança comercial brasileira. O agronegócio no Brasil, por exemplo, já gera 16 milhões de empregos diretos. Isso é fundamental. O agronegócio no Brasil representa 26% do PIB brasileiro. Então não é qualquer coisa, é uma jornada, é um empreendimento, é uma necessidade política comercial e de segurança alimentar. O Brasil já é campeão em produção de soja, de carne bovina e de aves. Acabamos de conquistar agora essa posição. Já éramos na cultura do café, da celulose e do açúcar. Quer dizer, é essa vocação brasileira de um grande produtor, um grande celeiro de grãos do mundo. A questão agora é como agregar valor a isso. Por isso que considero que não deve haver contradição entre a produção e o meio ambiente. Nós temos que combinar isso, mesmo porque o futuro é agora. Eu não posso, de forma extrativista, de forma conservadora, apenas dar foco na produção e esqueça da preservação. A meu ver, julgo que o mais correto é equilibrar isso. Produção e preservação não pode haver contradição, em nome do desenvolvimento brasileiro. Olha, nós temos como eu disse, nós temos um país com dimensões continentais, com terras férteis e que poderiam fazer com que o Brasil
pudesse ter mais lucro ainda com o agronegócio. Mas, infelizmente, o Brasil não tem infraestrutura. As nossas estradas são precaríssimas. A retirada dessa produção das nossas estradas, em alguns momentos do ano, são praticamente impossíveis. Depois, um equívoco histórico em relação àquelas regiões brasileiras que têm regime de chuvas de praticamente 6 meses ao ano, como a Amazônia, e que nós temos que utilizar o sistema das hidrovias. E, por fim, os nossos portos. Os portos brasileiros são um verdadeiro caos. Então nós precisamos caminhar muito ainda na infraestrutura brasileira para que tenhamos um agronegócio que cresça muito e que respeite também o meio ambiente. Eu considero que o agronegócio ele tende cada vez mais a crescer no Brasil. Primeiro, pelo potencial agrícola do Brasil, esse vasto país, um país continental. Segundo, por um contingente já de tecnologia direcionado ao agronegócio. Quer dizer, o Brasil está hoje praticamente com quase 60 milhões de hectares plantados de grãos. Como eu disse, nós temos hoje milho, nós temos soja, nós temos café, nós temos açúcar, nós temos a celulose cá embaixo, ou seja, um conjunto de commodity agrícola cada vez mais ganhando o mercado internacional. Não vejo assim nenhuma tendência para o agronegócio no Brasil diminuir. Muito antes, pelo contrário, vejo países, inclusive países vizinhos do Brasil, como por exemplo a Venezuela, acaba de enfrentar uma crise estrutural de abastecimento e segurança alimentar.